Olá, colegas, aqui é o monitor Lenilton, do Polo de Ponta Grossa, da disciplina de CDI 2020. Quero falar um pouquinho da etapa 1 do mapa de CDI. Então, você já deve ter lido aí o enunciado. Se ainda não leu, por favor, leia, para depois voltar para a explicação. Tenta entender, aí você vem ver o que eu vou tentar falar aqui. Então, assim, ele dá duas funções. Uma função aqui, que é a função custo do transporte, e uma outra função aqui embaixo, que é a função custo de aquisição e armazenamento de matéria-prima. E ele fala que se eu vou transportar menos produtos, o meu custo é maior. Então, por isso que ele diz que é uma função inversamente proporcional. Se eu vou transportar mais, teoricamente o custo diminui. E a posse, no caso, o armazenamento da matéria-prima e do produto, o que acontece, né? Quanto mais matéria-prima e produto, maior o custo. Então, se aumenta a quantidade, aumenta o custo. Por isso que ele diz que é uma função diretamente proporcional. As duas aumentam. Inversamente, uma aumenta e a outra diminui. E ele diz que o custo total de aquisição, armazenamento e transporte é dado pela função custo, por isso, provavelmente o C, que é a soma das duas. Então, vai ser essa função aqui. A sobre x mais b sobre x. E aí, né, eles tinham antes da pandemia um custo, né, esse coeficiente A era 100 mil por unidade, e o coeficiente B, né, no caso do armazenamento, era 10 por unidade. E o ponto ótimo, falou em ponto ótimo, você lembra da derivada igualada a zero. Estava definido como 100 unidades. Então, esse era o ponto ótimo para eles, para ter o menor custo de transporte e armazenamento. E aí, o que aconteceu? Depois da pandemia, mudou tudo, né? Tudo ficou mais caro. Então, o custo de transporte passou a ser 350 mil. Então, de 100 mil passou para 350 mil. E o custo de armazenamento tornou-se R$ 50 por unidade. De 10 foi para 50. E aí ele quer saber o novo ponto ótimo. Então, antes era 100, ele quer saber o novo. Então, o que eu vou fazer aqui para ajudar quem ainda não entendeu essa parte? Eu vou mostrar como que eles chegaram nesse 100. E o caminho para você descobrir o novo ponto ótimo vai ser muito parecido. Então, vai ficar bem fácil daí para você responder a letra C. Então, na letra A, ele quer a função custo, considerando A igual a 100 mil. Então, você vai trocar o A por 100 mil e o B por 10. E calcular os limites, quando x tende a zero e quando x tende ao infinito. Na B, ele quer que faça o gráfico. Então, eu vou sugerir você que comece pelo gráfico. Tá? Por quê? Porque o gráfico ele me dá uma boa ideia para eu entender os limites. E depois a letra C. Então, nós vamos fazer o gráfico. Aí eu vou explicar como que surgiu esse ponto ótimo com os valores antes da pandemia. E na letra C você vai fazer a mesma coisa que eu fizer aqui, só que para esses novos valores aqui, 350.050, e vai descobrir quem que vai aparecer no lugar do 100, tá? Então, bem sossegado. O gráfico. Então, ele está falando aqui, ó, que a função custo é muito fácil, né? É só você substituir o A por 100 mil e o B por 10. Então, você vai vir aqui e vai colocar no lugar do A 100 mil, 100 mil, e no lugar do B, você vai colocar o 10. Bem tranquilinho. Então, aqui não tem nem o que pensar. E a tua função custo, então, vai ficar 100 mil por x mais 10x. Eu sugiro que você aprenda a usar o GeoGebra. É bem simples, dá para baixar o software ou usar online. E aí, ele entende função sempre como y. Então, y igual a 100 mil divididos então, por x. Aí, mais 10x. Aí dá o Enter, vai aparecer o gráfico. Não apareceu por quê? Porque aqui os valores eles são bastante altos. Tá? Então a gente vai ter que mexer no zoom aqui, ó. Até aparecer a função, ó. Já vai aparecer aqui. Eu espero. Lá, apareceu.
Então, tá aqui a nossa função. E você pode observar, apareceu uma parte do gráfico para cima, uma parte para baixo. Essa parte que está para baixo, ela corresponde a valores negativos que a função tem. Só que como a gente trabalha por unidade de produto, não tem sentido aqui falar em menos 10 unidades, menos 100 unidades. Então, eu acredito que o professor vai cobrar apenas a partir do zero, né, para o infinito. Ok? E aqui, ó, se a gente for observar, esse gráfico que você vai ter que fazer, tá? Então, você pode usar, como o professor está sugerindo lá nas aulas, a questão das assíntotas e tudo mais. Daí dá uma olhadinha lá, mas você já tem o gráfico pronto aqui. Você vai poder conferir, ver se os teus cálculos lá, calculando as assíntotas, os limites, estarão corretos. E aqui é o tal do 100, ó, que ele falou. Tá? Então, aqui eu vou, ponto em objeto, vou colocar aqui no gráfico, para a gente ir observando, ó, o ponto A, 160, 2.229. Se eu for diminuindo aqui o valor do x, no caso eu estou indo com o x para o lado do zero, observe lá, ó, quando eu subo, o x está aumentando, olha aqui, ó. Quando eu desço, o x está diminuindo, ou seja, menos produtos. Menos produtos, nesse caso aqui, ele vai chegar no 100, não vou conseguir deixar no 100 certinho, mas quando ele chegar no 100, vai dar 2.000 aqui. Tá? Então, quer dizer o quê? O 100 é o ponto ótimo. Por quê? Porque se eu produzir menos, transportar e produzir menos que 100, o custo aumenta, ó. Então, por exemplo, aqui o x é 42, o custo é 2.786. Tá? Então, significa o quê? Significa que à medida que eu vou aumentando o x... Eita, meu mouse aqui, bicho. À medida que eu vou aumentando o x, o que vai acontecendo? Lá, ele foi para o infinito, né? Quando o x é zero, ele chega no infinito. Então, já fica uma dica aí para o limite. Então, à medida que eu vou mexendo nesse x aqui, ó, ele vai variando o valor do y. Então, é isso que você precisa entender, tá? Aqui, ó. E quando o x é 100, ó, bem pertinho do 100, ele vai chegar no 2.000. Quando ele passar do 100, ó, for aumentando aqui, ó, o custo começa a aumentar de volta. Então, por isso que o 100 é o ponto ótimo. Agora, como que eu acho esse 100? Esse 100 é um ponto um ponto crítico que a gente chama aqui na função. Então, quando eu calculo a derivada da função igual a zero, ela vai dar 100. Então, daqui a pouco eu vou fazer essa derivada dessa função igual a zero e você vai ver que vai dar 100. Lá na letra C, você vai trocar o A pelo valor novo, o B pelo valor novo, vai fazer a derivada e vai igualar a zero e vai descobrir qual que é o novo ponto ótimo de produção e estocagem, tá? Então, tá aí o gráfico, né? Os limites, então, olhando o gráfico, você já consegue perceber. O que acontece quando o x vai aumentando? O y, né, pensa aí. O que acontece quando o x vai tendendo a zero, vai se aproximando do zero? O y vai... Ó, veja o que vai acontecendo com o y aqui, ó. Quando eu vou para o infinito, o y está subindo. Quando eu vou para o zero, o y está subindo. Só que assim, ó, se você der um zoom aqui, ó, ele não está encostando no zero, no eixo y. Então, já dá para você pensar aqui o que você vai ter que pensar na hora de calcular os limites. Tá bom? Bom, então eu vou mostrar de onde que surgiu esse 100. Então, pegando essa função aqui, ó, a sobre x mais bx, da onde que surgiu aquele 100 lá, que é o ponto de mínimo, é o melhor ponto de produção ali nesse caso, desse problema. Eu substituí o a por 100.000, o b por 10 e calculei a derivada. Para calcular a derivada, eu gosto, né, de pegar quando a parte da incógnita, da variável, está no denominador, eu gosto de jogar para cima. Então, era x elevado a 1, eu joguei para cima multiplicando, menos 1. Matemática básica, potenciação. Mais 10x. E aí, fiz a derivada. Então, eu peguei esse menos 1, joguei para frente, ficou menos 1 vezes 100.000, menos 100.000. E aqui, daí, eu diminuí uma unidade. Menos 1 deu menos 2. E a derivada de 10 vezes x é 10. Tá? Joga 1 para frente, 1 vezes 10, 10.
1 menos 1, 0, x elevado a 0 é 1, e aí ele some o x. O que eu fiz na sequência, né, para dar uma ajeitada nisso? Então, calculei a derivada do custo, C' de x. E aí, eu igualei isso a 0. Na hora de igualar a 0, eu peguei o x elevado a menos 2 e joguei para baixo para ficar positivo, porque agora não me interessa mais esse x ali na parte de cima aí da nossa fração. Por quê? Porque eu vou ter que isolar o x, né? Eu vou ter que descobrir o valor do x. Quando eu igualo a 0, eu tenho uma equação de incógnita x. Então, por isso que eu deixo o expoente positivo para resolver a equação. O expoente negativo é mais complicado para resolver a equação. O que eu fiz aqui? Ó? Eu passei esse menos 100 mil sobre x ao quadrado para o segundo membro. Então, ele passou positivo. Por quê? Porque daí eu pego esse x e passo aqui multiplicando 10, x ao quadrado vezes 10, que deu 10x ao quadrado, igual a 100 mil. O 10, eu posso cortar um zero do 10 com um zero do 100 mil, e eu fico com x ao quadrado igual a 10 mil. Para tirar esse expoente 2 aqui, eu jogo raiz quadrada para o outro lado. Raiz quadrada de 10 mil é o 100 que ele achou lá. Tá? Então, o que você vai fazer na letra C? Isso, só que ao invés de 100 mil, vai ser o novo valor lá, e ao invés do 10, vai ser o novo valor após a pandemia. Vai fazer essa jogada, vai calcular a derivada, muito parecida com essa, só muda os valores do 100 mil e do 10, igual a 0, e aí, né, no final, você vai descobrir esse novo ponto de ótimo, que é o que ele está pedindo aqui no mapa, tá? Então é isso, bem tranquilinha essa questão, né? Dá para ganhar esses 5 décimos aí de boas. Beleza? Espero ter ajudado, até mais, um abraço.